Mais uma vez, bom dia a todos. Começo por felicitar a Comissão de Organização da EMAD por mais esta edição 2020. Agradecer a mediação da apresentação pelo João Neves e focando-me propriamente no tema deste artigo, portanto é o automóvel como ícone, fatores psicossociais indutores ao consumo. Eu já há algum tempo que tenho andado a investigar na área do setor automóvel, também como engenheira mecânica e como designer industrial, e portanto este trabalho vem na sequência da minha tese de doutoramento e explora neste caso alguns fatores mais relacionados com os domínios da psicologia que levam ao consumo e também o porquê das vendas por algumas das marcas. Portanto, o principal problema que foi identificado é que atualmente as construtoras de veículos criam e extinguem com relativa facilidade modelos automóveis para saciar os desejos do mercado de consumo e, portanto, verifica-se que o automóvel se tornou mais do que um objeto de mobilidade para se transformar num objeto contemplativo de desejo, de bem-estar psicológico, também indutor de status social e de felicidade. Portanto, as sociedades contemporâneas, além da dependência objetal pelo automóvel, estabeleceram também uma relação emocional, apesar do automóvel, por outro lado, também ser cada vez mais um objeto de consumo facilmente trocável. A corroborar toda esta problemática, o design, a evolução tecnológica e o conforto que é proporcionado na mobilidade automóvel são cada vez mais fatores valorativos que impactam no consumo e na economia, ao ponto de, sobretudo as sociedades dos países mais desenvolvidos, existirem mais do que um automóvel por pessoa. Porém, os fatores psicossociais de comportamento do consumidor também são cada vez mais explorados para induzir também na decisão da compra. Então, podemos dizer que o automóvel é um grande exemplo de um ícone, porque a sua função vai muito além da simples locomoção ou proporcionar a mobilidade. Este artigo tem como objetivo, portanto, relaciona o valor simbólico do automóvel mediante a análise do setor, da hierarquização das necessidades humanas e dos fatores psicossociais que são conducentes então ao consumo. Como metodologia, ela é sobretudo descritiva e relaciona desde estratégias de marketing, do design também, a publicidade que são adotadas pelas marcas automóveis. Fizemos um estudo de diferentes spots publicitários que são adotados pelas marcas. Fomos também verificar estatísticas e tendências dos setores ao nível das vendas e como é que estava a acontecer este tal comportamento psicossocial nos padrões de consumo da sociedade contemporânea. Essencialmente, este estudo permitiu identificar 4 fatores principais de influência psicossocial, que eu daqui a pouco passarei a explicar, que estão na origem da motivação de compra. São eles o autoconceito, os valores, as necessidades e os objetivos pessoais. A exploração dos fatores psicossociais indutores ao consumo são parte integrante das metodologias de design automóvel. Já não se projeta apenas para satisfazer necessidades básicas, mas sobretudo para satisfazer as necessidades emocionais e contribuem sem dúvida para o sucesso das vendas das marcas e em que colocam também naturalmente os designers como agentes de transformação social. Como primeiro fator de influência, podemos falar aqui do autoconceito. O autoconceito não é mais do que a autoperceção ou a visão que se tem sobre nós próprios, bem como a imagem mais ou menos ficcionada sobre como os outros nos veem em sociedade. O conceito define a identidade e orienta o comportamento individual
influenciando diretamente a escolha dos objetos de consumo, tal como a roupa que se veste, o automóvel que se conduz reflete a imagem sobre o que se é ou aquilo que se gostaria de ser. E as campanhas publicitárias dos modelos das marcas automóveis são estudadas essencialmente para exercer efeitos emocionais sobre os potenciais compradores, transmitindo com efeito uma imagem favorável sobre o conceito que se pretende criar. Temos aqui uma imagem, por exemplo, o conceito com o famoso basquetebolista norte-americano, que é o LeBron James, que é um exemplo de sucesso, quer ao nível da carreira profissional, também demonstra aqui algum luxo, a abundância e um apelo claramente ao desejo. Também a questão da opinião dos outros sobre nós, e tem aqui um anúncio da Mercedes, até um pouco sexista, a dizer que os homens falam sobre mulheres e carros desportivos e que as mulheres falam sobre os homens que estão dentro desses mesmos carros. Depois aqui um exemplo de diferenciação de classes, uma classe mais à frente, e mais aqui um outro exemplo também claramente sexista, porque a maioria dos automóveis sugere ser pensada para o público masculino, muito embora se possam também exercer efeitos emocionais também sobre as mulheres, e alguns spots publicitários de algumas marcas e modelos pretendem claramente então exercer influência nos domínios psicossexual, no público-alvo, como são exemplos aqui também os spots da marca Fischer Karmer com o estereótipo da mulher loira, modelo, magra e portanto inclusivamente com linguagem sexista, pura paixão de conduzir e portanto aqui mais uma vez a mostrar realmente o efeito emocional. Depois, ao nível dos valores, os valores também são cada vez mais explorados e eles podem ser caracterizados como uma crença sobre o que é correto, sobre o que é relevante e bom. O consumidor é mais propenso a prestar atenção ao que está mais alinhado com o seu sistema de valores e esses valores estão inevitavelmente associados ao outro conceito. Por exemplo, também a questão da família, como vemos aqui, a noção de família, também, por exemplo, o conceito de modernidade, de ser ecológico por exemplo, características de produto que refletem preocupações e valores em torno da sustentabilidade são cada vez mais importantes, o que de certa forma também explica esta mudança atual de paradigma de algumas marcas automóveis para a mobilidade elétrica. Algumas marcas têm promovido, sobretudo, os modelos associados a alguns filmes, como é o exemplo deste que nós estamos aqui a ver, do Tomorrowland, que é um ícone também de estilo de vida, de modernidade, de valores ecológicos, sustentabilidade, entre outros. Depois, outra coisa que é amplamente estudada pelas marcas tem a ver com a criação de necessidades. Algumas das quais que nós nem saberíamos que existiriam se elas não tivessem existido. Por exemplo, na sociedade contemporânea, um dos instrumentos utilizados como indutores ao consumo é, sem dúvida, a tecnologia. A tecnologia tem sido densamente explorada e incorporada pela indústria automóvel, sendo esta mesmo pioneira no domínio de alguma da tecnologia. Como eu dizia há bocadinho, a tecnologia simboliza modernidade, progresso, sofisticação e conhecimento, e o progresso tecnológico tem gerado dependências nos consumidores que não existiriam caso essas mesmas tecnologias não tivessem sido inventadas. Pegando, por exemplo, nos smartphones, é um bom exemplo de uma tecnologia que tem sido também amplamente explorada e também associada também aos automóveis. Como seres sociais, as pessoas sentem necessidade
de estar na companhia de outras pessoas, de se sentirem parte de um grupo, de fazerem parte de um nicho. E este conceito caracteriza a necessidade de uma afiliação, sendo potenciado pelas marcas automóveis mediante a segmentação dos modelos por nichos de mercado. A necessidade de realização exprime-se pela valorização e reconhecimento pelo sucesso obtido. A necessidade de realização exprime-se, por sua vez, pela valorização e reconhecimento pelo sucesso obtido. As pessoas com este tipo de necessidade atribuem especial valor aos produtos e serviços que simbolizam sucesso e evidenciam conquistas. Pegando agora aqui num exemplo que foi adaptado da pirâmide de necessidade de Maslow e extrapolando isto para o automóvel, na base da pirâmide, na zona azul, nós temos as necessidades mais básicas, a primária, porque é que nós compramos um automóvel para ter, antes de mais, um meio de mobilidade, de transporte, depois de segurança, e só depois é que vêm outros, como aspectos sociais, da imagem que nós queremos transmitir nos outros e tendo também o automóvel como referência sobre como é que nós nos identificamos com eles, depois a maneira como nós nos relacionamos com ele, a relação do afeto, do sentido de pertença e, por último, o de autorrealização. Naturalmente, cada vez mais as marcas e a indústria automóvel começa por sendo também uma indústria madura, ao nível daquilo que são as necessidades mais básicas e elementares, começam a ser muito comuns a qualquer uma das marcas, e o que efetivamente começa a diferenciar é os valores que estão no topo da pirâmide, e são esses que os designers mais tendem a explorar. Por último, também falar sobre os objetivos. Os objetivos, digamos assim, são os resultados que se pretendem obter, como por exemplo, conseguir um valor monetário necessário para a aquisição do automóvel desejado. Ao definir um objetivo, digamos que o consumidor é capaz de se envolver numa sequência específica de atividades para alcançar esse mesmo objetivo, desde planear, implementar ações, avaliar, entre outras. Digamos que é o esforço que é emprego no objetivo que depende da importância pessoal e do sucesso em alcançar etapas que levam a esse mesmo objetivo. Vamos dar o exemplo, por exemplo, da Ferrari, que o objetivo é mesmo ser limitado a um nicho de mercado muito reduzido, e as pessoas sabem que para poderem entrar naquele nicho têm que ter muito poder de compra e têm que fazer um avultado investimento. Como a título de conclusões, podemos dizer que vivemos numa era de consumo emocional. A sensação de satisfação com o produto, digamos que é o que leva à aspiração e à decisão de compra, não se tratando apenas de considerar em relação à função ou à prática da experiência do uso. A percepção sensorial é usada para avaliar o produto abrangentemente e perceptivamente antes da decisão de compra ser tomada. Com efeito, o automóvel passou a ser considerado a máquina da liberdade, da energia, da conquista e do poder, e é por isso também que o automóvel pode ser descrito como o signo da linguagem simbólica que remete ao indivíduo ótimas sensações. Num mundo repleto de automóveis, objetos de consumo, o êxito comercial não é apenas garantido pela qualidade, mas também pelo valor simbólico que estes representam, que atuam nos domínios da fantasia, do desejável, diferenciando-se não somente pelo que são, mas essencialmente pelo que evocam, pela percepção que o público constrói sobre a influência de campanhas de marketing disseminadas pelas marcas e que com isso também influenciam a sociedade. Não me alongando mais, vou ficar por aqui. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Obrigado.